Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, só vou dar uma guardadinha, ver se chega mais alguém, tá? Pra gente começar, tá bem? Ok. Ok.
Boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos começando então. Uma boa noite a todos. Nós vamos começar a aula retomando do exercício que nós estávamos fazendo na aula de ontem. Então, só lembrando, o exercício dado ontem foi esse aqui, certo? E nós iríamos fazer a previsão de carga dessa suposta residência. Nós fizemos, então, do quarto, da cozinha, da sala e da lavanderia. Ficou faltando o banheiro e o lavabo, certo? E nós, para continuar a aula de hoje, nós vamos precisar dessas informações. Então, a gente vai começar a aula de hoje retomando esse exercício e fazendo esses 2 cômodos que faltaram para quem estava na aula de ontem, tá? Quem não assistiu a aula de ontem vai ficar um pouco perdido nesse início, tá? Aí eu aconselho a dar uma olhadinha na nossa aula de ontem, que foi gravada. Eu coloquei o link lá no grupo, tá? Para não ficar atrás da matéria, tá? Então, eu vou retomar aqui, vou fazer um deles com vocês, e até para tentar deixar o pessoal meio a par do que aconteceu na aula de ontem, certo? Deixa eu abrir aqui a tabela que a gente estava usando ontem, para a gente usar ela. Aqueles que estavam já podem começar a fazer. Primeiro que a gente vai fazer é do banheiro. Então, aqui a nossa tabelinha de ontem. Nós vamos fazer agora do banheiro. O banheiro, ele tem uma área de 10 metros quadrados e um perímetro de 14 metros quadrados, tá? E nós vimos ontem que a iluminação, ela está relacionada à área. Então, quando a gente vai fazer a previsão de carga da nossa iluminação, a gente considera o nosso cômodo. Tá sem áudio. Pessoal, estão me escutando? Eu estou escutando Tô. normal. Eu tô bem. Normal. Normal aí. Quem falou que não está escutando? Quem porventura não está escutando, de repente, tenta sair da sala e retornar. Eu autorizo aqui o retorno para ver se começa a escutar, porque os colegas estão escutando normal. Então, continuando, a previsão de carga da iluminação leva em consideração a área. Então, se o nosso ambiente
ele tem uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente considera que ele vai ter um ponto somente de iluminação e esse ponto vai ter 100 VA. Tá? E se essa área for superior a 6 metros quadrados, a gente faz aquele cálculo que a gente estava considerando ontem. Então, nesse caso, como a nossa área é superior a 6 metros quadrados, a gente vai atribuir aos primeiros 6 metros quadrados um ponto de 100 VA. E como a gente está falando do banheiro, tá? A gente tem que prestar atenção se ele não se encaixa em uma das nossas restrições daquele que a gente apresentou ontem. Então, no caso da iluminação, ele segue a mesma coisa, vai ser 6 metros quadrados e a cada 4 metros quadrados a gente atribui mais 60. Mas no caso das TUGs, depois a gente vai ver que ele se encaixa no quesito da potência das nossas tomadas. Tá? Então, em vez de atribuir somente 100 VA para as nossas tomadas, a gente tem que levar em consideração os 600 VA que a gente falou ontem. Tá? Então, para a iluminação é normal, nos primeiros 6 metros quadrados 100 VA e nos próximos 4 metros quadrados a gente atribui mais 60. E aí chegamos aos 10 metros quadrados da nossa peça. Então, essa peça ela vai ter 2 pontos. Um ponto de 100 VA, mais um ponto de 60 VA. E aí a potência total vai ser 160. Só lembrando que aqui a gente não está considerando o fator de potência para transformar a potência de watt para volt-ampere. Tá? A gente está considerando que nosso fator de potência seria igual a 1 só para a gente estar exercitando o conteúdo que a gente viu ontem. Já quando a gente fala da previsão de carga das TUGs, nós fizemos referência ao perímetro. Então, como a nossa carga, a nossa residência tem um banheiro com área superior a 6 metros quadrados, a gente também tem que fazer a distribuição das TUGs. E nesse caso, a gente vai atribuir a cada 5 metros uma TUG, ou fração de perímetro. Então, os primeiros 5 metros a gente vai ter uma TUG, nos próximos 5 metros outra TUG, e a gente vai ter nos próximos 4 metros, para fechar os nossos 14 metros de perímetro, outra TUG. Tá? Então, a gente vai ter um total de 3 pontos, e nesse caso, os 3 primeiros pontos, quando a gente fala de banheiro, cozinha, lavanderia, eles são de 600 VA. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter 3 tomadas de 600 VA, um total de 1.800. Certo? E o nosso banheiro conta com um chuveiro, então vai ser a nossa única TUG de 5.500, se eu não me engano. Tá? Então, assim a gente faz a previsão de carga do nosso banheiro. E aí agora eu vou pedir para vocês fazerem do lavabo, que tem uma área de 6 Sumiu metros. a voz de novo. Escutam? Aqui Ok, sim. Normal. Aqui normal. Alô, alô. Normal também, não falha nenhuma vez. Aqui também tá normal. Aqui Alô, tá normal alguém tá me também. ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo, ao menos. Eu acho que isso está acontecendo porque o Ronaldo está na aula hoje. Aí, Ronaldo, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo bem?
O lavabo, então, ele tem uma área de 6 metros quadrados e o nosso perímetro seria de 10 metros. Tá? E aí, como é que ficaria, então, a questão da iluminação? Certo? Quantos pontos e qual seria a potência dessa previsão de carga da iluminação do lavabo? Principalmente quem estava na aula de ontem, consegue nos falar qual fica essa informação? Seria um ponto de 100 VA? Um ponto de 100 VA. Isso mesmo, porque a gente só tem 6 metros quadrados. Então, como a gente só tem os 100 metros quadrados, a gente só coloca um ponto. Em relação às TUGs, quantas TUGs nós atribuímos? 2 TUGs? 2 TUGs de 600 cada? 2 TUGs de 600 cada. Muito bem. E nesse caso a gente não vai ter nenhuma TUG, tá? Então, assim, a gente termina a nossa previsão de carga dessa residência, tá? E aí a gente vai utilizar basicamente 3 informações dessa previsão de carga para o que a gente vai ver na aula de hoje, que é a nossa demanda. Quais são essas informações? É o total que a gente vai somar aqui, o total da potência da previsão de carga de iluminação. Então, a gente vai fazer, vou fazer aqui só, aproveitando que eu estou usando o Excel. Faz o total da nossa previsão de carga de iluminação, o total da nossa previsão de carga das nossas TUGs e o total das nossas TUIs. Então, são essas as 3 informações que a gente vai guardar para o nosso cálculo na aula de hoje. Tá? O que a gente vai ver na aula de hoje, então? Hoje a gente vai ver o cálculo da demanda, tá? Nesse caso, a gente vai ver só a demanda total, tá? Quando a gente faz um projeto elétrico, dependendo do nível que a gente quer, principalmente quando a gente faz um projeto elétrico de uma indústria, a gente faz também a demanda parcial, que é a demanda que a gente leva em consideração cada hora da empresa. Então, que setores que estão funcionando, que equipamentos que estão funcionando naquela determinada hora, para a gente ver questões como correção de fator de potência e uma série de outros fatores, porque, por exemplo, o administrativo não funciona todo o tempo, então não tem por que eu levar em consideração a carga dele em certos horários. Então, todas essas questões são levadas em consideração na nossa demanda parcial. Quando a gente faz a demanda total, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente quer ter uma ideia geral do quanto a gente vai estar consumindo, tá? Essa demanda ela é baseada no RIC, tá? No caso, no nosso RIC da CE,
Então, lá a gente tem mais informações, tem os anexos que a gente vai utilizar, eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou mandar para vocês no final da aula, certo? Então, hoje a gente vai definir isso, eu vou apresentar cada um dos termos e a gente vai calcular a demanda para aquela residência que a gente fez a previsão de carga na aula de ontem. Tá? Então, a demanda, o conceito dela consiste na potência absorvida em determinado instante por um aparelho ou por um sistema. Tá? E aí a gente tem a determinação do que a gente chama de fator de demanda, e aí ele leva em conta qual a classe daquele consumidor. Então, se ele se encaixa na classe de residência, de comércio, de indústria, enfim. Esse fator de demanda, ele leva isso em consideração. Vocês vão ver que quando a gente for olhar o anexo do primeiro termo da demanda que a gente calcula, a gente considera isso, qual o tipo de projeto que a gente está fazendo, se é de uma residência, se é de um comércio, se é de uma indústria. Tá? Então, cada concessionária de energia, no nosso caso aqui da CE, eles estabelecem, através das suas normas, os tipos de fornecimento para cada uma dessas unidades. Tá? E é através disso, desse tipo de fornecimento, que a gente vai ver em qual dessas opções que o nosso sistema se encaixa. Então, a gente calcula até a entrada da nossa casa. E ali a gente vai ver que tipo de consumidor nós vamos ser, e aí, a partir disso, a concessionária vem e faz a parte dela do nosso ponto em diante, certo? A gente precisa levar em consideração se é necessário ou não fazer o cálculo da demanda, tá? Isso a gente, claro, falando num projeto real, tá? Então, no caso, quando a gente está trabalhando com tensões de 220 ou 127, a gente precisa ter uma carga instalada. O que é essa carga instalada? É o somatório daquelas informações de previsão de carga de iluminação, de TUG e de TUI. Então, o somatório dessas três informações tem que ser superior a 15 kW. Tá? Se esse valor for inferior a isso, não é necessário fazer o cálculo da demanda. E para o caso de se a gente estiver trabalhando com 380 ou 220, esse valor tem que ser superior a 25 kW. Uma ressalva qual é que aqui a gente não vai estar considerando isso, tá? Porque senão esses pequenos exemplos que eu vou dando para vocês, nem todos a gente conseguiria calcular a demanda. Tá? E eu também não posso estar dando exemplos muito grandes, não adianta eu querer que vocês façam a previsão de carga de uma indústria e o exercício todo de uma indústria, porque a gente não vai ter tempo e vai ficar muito maçante também para vocês até a questão da avaliação. A ideia é que vocês aprendam a fazer. Então, a gente vai ignorar esse fato de se é ou não é superior a 15 kW. A gente sempre vai calcular, mas deixo o alerta de que se forem fazer um projeto real, tem que levar isso em consideração. Então, aqui o que eu falei, o que é essa carga instalada, tá? Só para deixar registrado, é o somatório da iluminação, das TUGs e das TUIs. Então, aquelas potências que a gente fez na previsão de carga são somadas e aí a gente verifica qual vai ser o total da carga instalada naquele projeto. Tá? E a equação da nossa demanda é exatamente essa. Tá? A demanda é igual a A mais B mais 1,2 C mais D mais E mais F. A gente vai ver o que é cada um desses termos. E aqui, se a gente quiser calcular o fator de demanda, seria qual a demanda máxima que aquele local pode ter dividido pela potência instalada dele. Tá? Então, a gente vai usar essa primeira equação, essa equação base aqui,
E aí a gente vai agora ver o que significa cada uma dessas letras dessa equação. Depois que a gente calcula, então, a nossa demanda, a gente consulta, depois eu vou mostrar esses anexos para vocês quando eu abrir o RIC, o anexo J, que aí a gente vai ver qual o tipo de consumidor que a gente vai representar para aquela concessionária. Então, a gente, depois da nossa demanda, a gente consegue ver que tipo de consumidor eu vou ser. E aí, a partir disso, a gente vê que tipo de fornecimento eu vou precisar, medição, disjuntor a ser utilizado, condutores, eletrodutos dos ramais de ligação lá na entrada, tá? A gente não vai chegar ao ponto de dimensionar isso, tá? Porque isso já é uma coisa mais, um pouco mais avançada. Nem todos os projetos elétricos chegam a esse ponto, geralmente isso faz parte da concessionária, mas isso é feito também, tá? Em determinados projetos, claro, depende do nível do projeto que vocês vão estar elaborando. O primeiro termo, então, da nossa equação é a demanda de iluminação e tomadas, a letrinha A, tá? Aqui eu só coloquei um exemplo, então ela faz referência ao anexo D. Então a gente tem uma tabela onde a gente vai ver qual o ambiente. Aqui eu só coloquei escolas e semelhantes, mas tem residência, tem indústria, uma série de outros tipos de estabelecimentos, e aí a gente vai determinar qual o nosso fator de demanda, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai calcular a partir da área da nossa peça qual deve ser a carga mínima instalada naquele local. Como eu disse, isso leva em consideração a questão de se vai ser necessário ou não fazer a nossa demanda. Mas aqui a gente vai estar sempre considerando. Mas caso a gente tivesse que fazer, a gente primeiro pega a área da peça, calcula qual deve ser a carga mínima instalada, e aí, se a nossa carga real for maior que a carga mínima, então a gente vai utilizar a informação da carga real. Se não, a gente utiliza a outra informação, e aí a gente vê no anexo D qual o fator de demanda que a gente vai estar considerando. Já o B faz referência aos aparelhos de aquecimento, então questão de chuveiro, de torneira elétrica, todos os aparelhos resistivos, tá, de aquecimento resistivo, se encaixam nesse Não está falando do funcionário? Então, o que a gente tem que analisar? O individual, cada aparelho, tá? Não é, eu tenho 5 aparelhos, 5 aparelhos resistivos no meu projeto, então eu vou pegar e usar o Ô, professor, eu estou escutando o que está falando. Oi, não está escutando, Everton? Vai ter que sair e entrar, tá ruim as conexões hoje. Aqui tá normal. É que deve ser, algumas conexões devem estar por causa do tempo. É, tá ruim, tem que sair e entrar. Porque a gente te escuta, então sai e entra que aí eu te aceito de volta e aí vê se tu escuta. O meu já caiu umas 4 vezes já. O tempo deve estar deixando as conexões meio Instável. instáveis hoje. A culpa do Giovanni. Ué, por quê, mano? Tô de boa aqui.
Ah, tu não tá lá no poste lá para fazer a conexão. Cara, isso aí é o frio, você não tá vendo? É o vento aí, ó. Isso aí é o vento. Não, Tá aqui não tem ruim. vento, louco. Aqui não tem vento. Aqui... Tem vento sim, cara. Não. É, só o vento. Daqui a pouco até a lancha eu vou ter que pegar, porque tá puxando muito vento. Aqui é O Rio Grande, Ronaldo tá cara. Não é o quietinho, norte. meu, não fala A nada. lancha foi cancelada, mano. A lancha foi cancelada, hein? O Ronaldo tá aí. Claro, o Ronaldo tá quietinho, não um pio. Não, O não, o Ronaldo tá no Ronaldo não tá aí. silêncio ali. O Eduardo liberou ele pra ele voltar pro Rio Como Grande? que não? Tá o nome dele ali? Será que o Eduardo liberou ele pra ele voltar pra Rio Grande? Ó, vamos mudar de assunto aí. Everson, tá escutando Oi, agora? agora eu tô, agora tô. Agora tá? Tô. Tá bem, então. Tu parou de escutar faz muito tempo? Não, faz pouco. Chegou a ver a explicação do item A, não? Não. Tá, então vou retomar dele aqui, então. Não, nem esquenta, professora. Eu vejo depois. Vai botar no YouTube, não vai? Vai, a aula vai sempre pro YouTube. É, então eu vejo depois ali. Tá. Segue o baile. Seguindo, então, no item B, o que eu estava falando é que a gente tem que considerar aqui os aparelhos de forma diferente. Então, quantos chuveiros eu vou ter? Ah, eu tenho 2 chuveiros na minha residência, então para o chuveiro eu vou usar o fator de demanda de 0,75. Vou ter uma torneira elétrica, então eu vou usar o fator de demanda de 100%. Não é o total de aparelhos distintos resistivos que eu vou ter. Ah, eu tenho 5 aparelhos, sendo 2 chuveiros, uma torneira. Não é isso. Cada um deles a gente olha de maneira diferente e aí vê qual o seu fator de demanda. Tá? O item C faz referência aos ar-condicionado, tá? Aí aqui vocês vão ver que tanto o C quanto o D são referências a ar-condicionado. Só que o item C são para ar-condicionado de até 30.000 BTUs e o D para superiores a 30.000 BTUs, que aí a gente considera como uma central mesmo e não um ar-condicionado. Então, no C, é basicamente isso. A gente vai ver quantos ar-condicionado vai ter naquele nosso projeto. E aí a gente vai ver, se for de 1 a 10, a gente usa 100, de 11 a 20 usa 85. Esse fator de demanda que a gente vai estar multiplicando pela nossa potência. Fica mais fácil quando eu mostrar o exemplo. Por enquanto, a gente só está vendo os conceitos. Aí aqui a gente tem uma diferença, tá? Esses aqui, essa tabela, o anexo E, é para ar-condicionados instalados em residências e apartamentos, e o anexo F, se eles forem instalados em escritórios ou salas. Tá? Então, tem que analisar que tipo de tabela a gente tem que estar consultando. Já o item D, como eu falei, é quando a gente considera unidades centrais de condicionadores de ar. Então, quando a gente tem uma potência maior do que 30.000 BTUs, tá? E aí a gente considera só que o fator de demanda vai ser 100%, não tem aquela coisa que tinha no item C, tá? A gente só não pode misturar. Se eu tiver um condicionador de ar de 30.000 BTUs, eu não posso considerar ele no item C, eu tenho que considerar ele no D. O E e o F, o D praticamente não tem, tá? O E e o F depende do tipo de projeto que a gente está fazendo. Se a gente for falar de uma residência, dificilmente a gente vai ter. Mas se a gente estiver falando de uma indústria, certamente nós vamos ter esses fatores, tá? Então, o E faz referência a motores elétricos e máquinas de solda, tá? Então, aí a gente tem que considerar a potência desses motores e aí também o número total de equipamentos para a gente ver o nosso fator de demanda. E o F já são alguns outros equipamentos, como máquina de solda transformador, raio-x e aparelhos de eletrogalvanização. Tá?
Aí cada um tem aqui qual o seu aparelho e que tipo de fator de demanda a gente vai estar considerando, tá? Eu ainda não fiz nenhum projeto que tivesse o F, tá? Os projetos que eu fiz tinham até o item E, certo? Então, o que é isso, tá? Considerando aquele mesmo exemplo que a gente viu ontem, da nossa residência. Então, como eu disse ontem, a gente vai utilizar esse exemplo em todas as aulas, tá? Por isso, vocês copiaram ontem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui para ficar melhor para explicar para vocês. A gente vai usar aquela equação base do D igual a A mais B mais 1,2C mais D mais E mais E. É isso aqui que a gente vai utilizar. Tá? E aí a gente vai ter que analisar cada um dos termos para ver se a nossa residência se encaixa em cada um desses termos. Então, o primeiro termo, o A, que faz referência à iluminação. Tá? Então, o A é a parte de iluminação, que a gente fala que é a parte de iluminação, mas ela tem relação com a nossa carga instalada. O que a gente leva em consideração nesse A, então? Tá? A gente vai calcular a nossa carga instalada, que vai ser o I mais as TUGs mais as TUIs, que é a nossa previsão de carga que nós fizemos ontem e terminamos hoje. Então, quanto a gente tinha no total de iluminação na nossa previsão de carga? Alguém chegou a anotar? $1.260. 1.260. De TUG era 7.700. E de TUI 14.300, né? Então, nesse caso, a nossa carga instalada vai ser, deixa eu somar aqui, 15, 22, 23.260? É isso? 15, 22... pelas minhas contas de cabeça, 23.260. Confere alguém, por favor. 23.260 aí. Isso. Então, 23.260 VA, tá? A gente sempre trabalha, aqui nesse caso, a gente está somando valores em VA, e aí a gente usa VA aqui como unidade. A gente poderia fazer o somatório também em watt, tá? E colocar aqui a carga instalada em watt. Aqui, nesse caso, não vai fazer diferença se eu colocar VA ou colocar watt aqui, porque a gente está considerando fator de potência igual a 1. Tá? Mas, caso ele não fosse igual a 1, a gente teria que se atentar a isso.
Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro item, no A? O A, a gente olha, aqui está o RIC, tá? A gente vai olhar o anexo D. Esse aqui é o anexo D, que faz referência à carga mínima e os fatores de demanda para iluminação e tomada. Então, aqui é a descrição, como eu falei lá, eu só coloquei o recorte de escolas e semelhantes. Aqui a gente tem outras opções, bancos, igrejas, lojas. Nesse caso, a gente está falando de residência, tá? E aí a gente vai ver qual é o valor da nossa potência. Então, se a nossa potência for de 0 a 1 kW, a gente usa 86. Se for de 1 a 2, 75. No nosso caso, ela seria, a gente poderia chamar ela de 23,26 kW, certo? Porque eu estaria dividindo esse valor por 1000 para colocar o quilo aqui. Então, a gente utilizaria a potência superior a 10 kW, o fator de demanda igual a 24%, ou 0,24. Então, aqui, o nosso termo A vai ser igual ao 0,24 vezes o 23.260. Esse valor eu não consigo fazer de cabeça. R$ 5.582,4. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro valor, que é o do termo A, tá? O próximo, que seria o termo B, se a gente for lembrar lá, ele faz referência aos aparelhos resistivos. O que a gente tem na nossa residência de aparelho resistivo? Chuveiro. Chuveiro. O que mais? Secadora. Forno elétrico. Churrasqueira elétrica. No nosso exemplo, não tem churrasqueira elétrica. No nosso exemplo, tem o chuveiro, o forno elétrico e a máquina de secar. Tá? Então, nós temos 3 equipamentos e temos um equipamento de cada um deles. Certo? Então, a gente consulta o nosso anexo I, nesse caso, ó, que é o fator de demanda para aparelhos de aquecimentos resistivos. E aí, quando a gente tem um equipamento de cada, tá, a gente só multiplica a potência daquele equipamento por 100%, então só fica o valor da potência do equipamento mesmo. Se eu tivesse 2 chuveiros, por exemplo, aí sim, aí eu utilizaria o fator de demanda de 0,75. Então, nesse caso, o que a gente vai ter no nosso B vai ser o quê? Vai ser o 100%, que é 1 vezes o chuveiro, mais a potência da máquina de secar, mais a potência do forno elétrico, que é 1000. E aí a gente vai ter o nosso item B, 6, 9, 10. Isso. Então, já temos
valor do item B. Eu tô sem áudio aqui, ô Alice. Não sei se tá me escutando aí. Eu te escuto. Mesma coisa, entra e sai de novo. É. Mas é que se ele não tá escutando, ele não vai. Acho que ele saiu. A internet fica muito estável nesses dias. A aula online tem essas questões em dia de temporal ou de vento. O C, então, é o ar-condicionado. O C vai ser o nosso ar-condicionado. Nesse caso, quantos a gente tem na casa? Nós consideramos um no quarto e um na sala, né? Vamos ter 2. O anexo de olhar sobre o ar-condicionado, nesse caso, é ou o anexo E ou o anexo F. Como a gente está falando de residência, a gente vai olhar o anexo E. Caso a gente estivesse falando de um escritório ou de uma sala, nós utilizaríamos o anexo F. Tá? Então, a gente tem que ver a potência instalada em aparelhos. Então, a gente tem cada aparelho de 1.400, então 2,8 kW. Então, a gente se encaixa dentro do primeiro grupo, certo? E aí a gente usa também um fator de demanda de 100%. Então, o nosso C vai ser 1 vezes o 2.800, que é a soma dos nossos dois ar-condicionado, que vai dar os 2.800. Giovanni, agora... Não, saiu de novo, entrou e voltou. Tá escutando agora? Tô escutando, agora eu tô. Tá, beleza. Se alguém mais te parar de me escutar, faz isso, sai e volta de novo, que eu já aceito aqui na hora e aí acho que retorna de novo sem problema. Professora, ali é 2 ar-condicionado ou é considerou um só de 2.800? Não, aqui é 2 ar-condicionado, cada um de 1.400. Esse 1 aqui é o fator de demanda. Ok, então. E aqui a potência total. No caso, aqui são 2 ar-condicionado de 1.400. Cada um. Ok. O próximo item é o D, que seria ar-condicionado maior do que 30.000 BTU. Nesse caso, a gente não tem, então o nosso D vai ser 0. O E, que é a parte de motores, tá? Também a gente não... Aqui, quando a gente fala em motores, não é algum dispositivo que tenha algum motor especificamente, tipo, faça uso de algum pequeno motor. São motores mesmo industriais, então em residência a gente não considera. Então o nosso E também vai ser 0. E o F também, a não ser que alguém queira ter uma máquina de raio-x em casa, geralmente o F também é 0. Tá? Então, aqui a gente tem todos os itens da nossa Professor, equação. Diga. até motores de portões é 0 também?
até motores de portão, tu diz de esses elétricos, portão automático? Isso mesmo. Ah, aquilo ali é meio CV, né? É, porque eles são muito baixas as potências, né? E aí, querendo ou não, ele entra como carga já instalada lá no início. Entra como TUI, né? TUI. Ah, entendi, perfeito. Muito obrigado, professor. A não ser que sejam motores muito com uma potência mais elevada, aí a gente acaba considerando. Senão ele entra como entra uma geladeira, uma máquina de lavar ou coisa assim. Qual é o mínimo para considerar já o motor em CV ou meio CV? A gente costuma aqui na... Peraí, deixa eu... Ó. A carga individual de cada motor, tá? Ele tem para todas as potências, tá? Mas a gente, quando eu vi, a gente considerava a partir de 2, 3 CVs, tá? Antes disso, a gente só colocava como TUI. Mas isso depende, entendi. vamos supor, se por exemplo, eu tenho no meu local 10 motores de meio CV. Aí no montante ele acaba se tornando algo a ser considerado, tá? Mas se eu tiver isolado um motor de meio CV, aí a gente acaba por não considerar. Porque Valeu, tudo professor. isso leva em Obrigado. consideração o montante, entendeu? Se eu tiver, por exemplo, aqui, mais de 5 motores, o fator de demanda já é 70%. Então, ele já é uma carga considerável, que tem que ser corrigida, que a gente fala, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Se eu tiver um motor isolado de meio CV, um CV, a gente deixa ele como TUI. Mas se a gente tiver um grupo desses motores, aí a gente passa a considerar. Certo, Francisco? Certo, sim. Entendi, professor. Muito obrigado, viu? De nada. Ok. Voltando aqui. Então, agora a gente já tem todos os termos da nossa demanda. Então, a gente só vai substituir essas informações e calcular a nossa demanda final. Então, o nosso A deu 5.582,4, mais o nosso B, que deu 10.000, mais 1,2 vezes o C. Por que esse 1,2, tá? Todas as informações aqui, elas são colocadas, tá? Em VA. Deixa eu aceitar o Everton de novo aqui. Todas essas informações são colocadas em VA. Só que a potência do ar-condicionado, ela está sempre em watt, certo? E aí, quando a gente coloca para cá, a gente usa esse 1,2 para fazer essa transformação, para a gente poder somar todas as informações como sendo VA. Tá? Então, por isso que ele é o único termo, nesse caso, que leva esse 1,2. E o restante dos nossos termos, tudo deu 0. Tá? Então, basicamente, a gente tem que fazer esse cálculo aqui. 1,2 vezes 2.800 e fazer essa soma. Deixa eu pegar uma calculadora aqui para fazer. R$ 8952,4. O que eu errei? Não tem como dar isso. 1,2. Não, dá 18.942,4. Isso?
É isso? 18.942,4. Nem achei isso. 18. 942,4. Isso, mesma coisa que eu achei. Então, a gente achou Achei a isso. nossa demanda. Conseguiu achar? Não. Tá colocando tudo junto na calculadora? Tô. Então, ele vai estar somando 5.582,4 mais 10.000 mais 1,2. Mais 1,2 vezes 2.800. Faz primeiro 1,2 vezes 2.800. 1,2 vezes 2.800. Aí vai achar a resposta. Aí soma essa resposta com 10.000 e com 3.360. Deu. Deu? Deu. Porque a calculadora, essas nossas, elas fazem exatamente na ordem que a gente coloca. Então tem que ter muito cuidado. Quando tu for fazer, se tu fosse colocar isso na calculadora, colocaria assim, ó. Coloca o parênteses, Parênteses. que aí vai dar certo. Se tu colocar Claro. esse valor mais esse número entre parênteses, ele dá certo. Uhum. E aí a gente costuma sempre arredondar, tá, a nossa demanda. Então aqui seria aproximadamente 19 kg VA. Seria o valor da nossa demanda da nossa residência, tá? Então, a demanda total é isso, não tem basicamente nenhum mistério a mais, tá? É olhar os anexos do RIC e considerando cada um dos termos, tá? Então, alguém tem alguma coisa para perguntar sobre isso? Conseguiram acompanhar? Mais ou menos, mas vamos embora. Não, senão eu explico de novo, não tem problema. Vamos embora, segue o baile. Pode seguir, pode seguir. Não, mas hoje a gente só vai ver demanda, não te preocupa. Não, não. Tem uma lancha para pegar daqui a pouco. Ah, tá bom. Tem uma lanche. Não, pessoal, falando sério, se conseguiram entender, se não tem nenhuma dúvida em relação a isso, hoje a aula era só sobre demanda, tá? Amanhã a gente vai ver a questão da divisão de circuitos e vai seguir nesse mesmo exemplo, fazendo a divisão dos circuitos daquele exemplo que a gente fez a previsão de carga e agora a gente fez o cálculo da demanda, tá? Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu faço a chamada e a gente encerra por hoje a aula. Por mim tá ok. Por mim tá ok. Então eu vou fazer a chamada aqui e aí vocês estão dispensados. Christian, presente, Good morning. pegar lanche. Claro, pegar lanche. Giovanni, Giovanni estava aí. Eduardo Martins, Presente. Mano, tô aqui. Presente. Everton, Eu. Tem dois Eduardo. Ô, professora,
Ontem eu não assisti a aula por causa que eu fiquei trancado lá no serviço lá, viu? Por causa que eu tive que fazer teste do Covid. Depois eu mando a foto pra ti no caso, tá? Tá, não tem problema. Alguém me chamou também, eu não cheguei a positivo ler. teu teste, ó. Alguém me chamou Mas quando- no WhatsApp também, mas eu não cheguei a ler ainda. Mas não tem problema. Fui eu Eu Tá. também, a minha Eu caiu, te minha chamei conexão no- caiu ontem. no WhatsApp lá. Aham. Não, a tua eu vi, ô Luiz, caiu. Luiz. Tá, beleza. Tá com Ô, presença Lucas. ontem. Ô, Lucas. Francisco, Opa, tô aqui. Gian não tá. Gustavo não tá. Isaac, Aqui. Lucas Paiva, Aqui. Lucas Guimarães, Aqui. Luiz. Eu. Ah, hoje não caí na hora da conexão, da chamada. Ainda não. Marcelo, Aqui. Nicolas, Aqui. Tá me ouvindo? Ronaldo, Ronaldo tava aí mais cedo. Pô, já fugiu, Ronaldo. Poxa. Vinícius, Iago e Rogério. Pronto. Presente. Estão me ouvindo? Sim. Ah, não, que eu achei que não tinha me ouvido na hora da chamada. Não, ouvimos sim. Então era isso, pessoal. Agora eu mando o material da aula no grupo e também assim que postar o vídeo eu mando lá para quem quiser assistir. Quem não assistiu ontem, o vídeo da aula já está lá de previsão de carga. Aconselho a dar uma assistida para não ficar perdido nisso, até porque todos os exercícios começam com previsão de carga, então é importante que vocês saibam bem essa parte. Tá? Uma boa noite para todo mundo e até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Fala aí, boa noite. Christian. Ô, Lucas, deu positivo o teste do Everton. Tá grávido, Tá grávido. homem? Valeu, boa noite.